Olá, crianças da paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a lição de juniores de 9 e 10 anos, segundo semestre de 2025, a qual o título é A História dos Profetas. Eu vou falar da lição 3, a qual o título é O Profeta da Restauração de Israel. Ezequiel era apenas um jovem quando foi levado para o cativeiro na Babilônia. Ele passou a sua vida inteira morando ali. Assim como o atalaia que vigia a entrada de uma cidade para anunciar quando surge algum perigo, Deus chamou Ezequiel para anunciar que o castigo viria sobre o povo de Jerusalém. O juízo veio, a cidade foi totalmente destruída e os seus moradores foram levados como prisioneiros pelos babilônicos. Já na Babilônia, muitos judeus se encontravam desanimados por causa da destruição que o Senhor permitiu acontecer com a cidade e com o templo. Depois de muitos anos, o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel a visão de um vale coberto de ossos. Então o Senhor perguntou ao profeta: será que esses ossos podem ter vida de novo? E ele respondeu: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ezequiel 37, versículo 3. Em seguida, o Senhor mandou Ezequiel profetizar e dizer aos ossos que o Senhor respiraria dentro deles e os faria viver novamente. Deus explicou ao profeta que aqueles ossos representavam o povo de Israel que estava morto em seus pecados, porém tornaria a viver. Deus tinha uma promessa de renovo para o seu povo. Israel se tornaria novamente uma só nação. Assim como naqueles dias, o Espírito de Deus continua a dar vida a todo aquele que escuta e guarda sua palavra. Aqui, nesse texto que eu li agora, é um resumo de Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. E nesse resumo aqui, está falando que Ezequiel ele era muito jovem quando foi levado em cativo para a Babilônia, e também que ele passou a sua vida inteira morando lá. E assim como o atalaia, que é uma pessoa que fica na frente das cidades, na entrada das cidades, para anunciar quando vem algum perigo por perto, Deus chamou Ezequiel para anunciar o castigo que viria sobre o povo de Jerusalém. O juízo veio, a cidade foi totalmente destruída e os seus moradores foram levados como prisioneiros pelos babilônicos. E já na Babilônia, os judeus e o povo de Jerusalém se encontravam muito tristes e desanimados, pois Deus tinha deixado tudo aquilo acontecer, a destruição da cidade e a destruição do templo. E depois de muitos anos, Deus ele chamou o profeta Ezequiel e mostrou a ele uma visão que era um vale de ossos cobertos de ossos secos. E Deus perguntou ao profeta Ezequiel se aqueles ossos poderiam ter vida novamente. E o profeta Ezequiel respondeu que só o Senhor sabia se eles poderiam ter vida novamente ou não. E Deus pediu para o profeta Ezequiel profetizar e dizer aos ossos que o Senhor respiraria dentro deles e os faria viver novamente. E Deus ele explicou ao profeta que aqueles ossos representavam o povo de Israel que estava morto em seus pecados, porém tornaria a viver. Deus tinha uma promessa de renovo para o seu povo. Israel se tornaria novamente uma só nação. Como naqueles dias, o Espírito de Deus continua a dar vida a todo aquele que escuta e guarda a sua palavra. Aqui escrito no Memorizando, em João 11:25, que diz assim: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui está dizendo que Deus ele falou e afirmou que ele era a única ressurreição e a vida. E ainda quem cresce nele, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente. E aqui no Você Sabia está escrito: o profeta que se dirigia ao povo a ministrar o que Deus lhe revelava. Dessa forma, assim diz o Senhor:
e falava apenas o que o Senhor permitia, sem acrescentar nenhuma palavra. Durante o cativeiro, os judeus foram conquistando espaço, construindo casas e praticando comércio. O cativeiro durou cerca de 70 anos. E eu tenho uma curiosidade para falar que Israel ele ficou 70 anos em posse da Babilônia. E ele veio a ser reconhecido como uma nação de verdade em 1948, em que ele se restabeleceu. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima.